Aqui eu sou Vicky Alves, diretor e dançarino da Laia Companhia de Danças Urbanas. Sou Amanda Gonçalves, bailarina, intérprete e coreógrafa da Laia. Sou Mayara Martins, eu sou bailarina, coreógrafa e intérprete na Laia. Eu sou Fabiana Santos, sou bailarina, intérprete e coreógrafa da Laia também. O Arley Martins, também dançarina, intérprete e coreógrafo da Laia Circo. A Laia, ela surge em 2004, né? É uma outra formação, né? Que fazia parte dessa informação que está presente hoje. Sou só eu, os demais vieram fazendo parte posteriormente, né? Depois, mas a Laia surgiu em 2014, né? Através de um curso. Eu dou aula no Centro Cultural SESI Minas, até então, ainda dou aula lá. E eu tinha uma turma, né, de alunos, e essa turma, o trabalho foi amadurecendo, foi ficando mais sério, e surgiu a necessidade de aprofundar o estudo, né, dentro das danças urbanas, e abrir um pouco o leque de possibilidades de estudos. Então a gente formou uma turma, né, de certa forma foi virando um coletivo, e depois de um tempo o trabalho foi ficando mais sério mesmo, a gente sentiu uma vontade de vivenciar o que seria uma companhia no formato profissional. Então a gente começou a experimentar como ia ser uma companhia profissional. Então a gente foi desenvolver o primeiro espetáculo, criar um portfólio material desse espetáculo, e aí o trabalho foi desenvolvendo então aí até hoje. A gente começou a desenvolver em 2004 dentro do Centro Cultural SESI Minas, com essa turma especificamente, né, com os alunos. Então, na verdade, teve vários alunos, tanto aluno iniciante quanto os outros alunos que faziam parte desse coletivo, né? A Laia foi se tornar a Laia depois, mas a criação do espetáculo começou antes. Nós desenvolvemos uma coreografia que falava da evolução da espécie versus retrocesso humano. Aí teve um certo rompimento com o Centro Cultural SESI Minas, essa turma não pôde mais ensaiar no Centro Cultural e nós fomos ensaiar na rua. Se eu não me engano, na Praça Floriano Peixoto mesmo, ali no Santa Efigênia, em frente ao quartel do BG. Eu continuei dando aula lá, mas o coletivo, por ser a maioria dos alunos serem bolsista, não pôde continuar mais ensaiando no Centro Cultural SESI Minas. Então a gente foi para a praça e dali o trabalho foi desenvolvendo, né? Essa coreografia que falava da evolução da espécie versus retrocesso humano foi ganhando corpo. A gente resolveu transformar isso no espetáculo maior, então a gente foi desenvolver uma nova pesquisa, se aprofundar mais nas temáticas que já tinha essa coreografia, e junto com isso a gente resolveu dar um nome a esse coletivo, que até então ele não tinha também um nome. Então nós sentamos, conversamos, fomos entender o que era aquele coletivo, né, o que mexia com a gente, resolvemos abençoar esse grupo de Laia, Companhia de Danças Urbanas. Nós temos 2 espetáculos, né, o Sapiência e o Nada Mais É. Eu acho que é importante ressaltar, né, a Laia surge lá em 2014 e a gente desenvolve o espetáculo Sapiência, né, que fala da evolução da espécie versus retrocesso humano, e só em 2017 a gente vai estrear a segunda montagem. E quando eu falo que a gente estava num processo de profissionalização, isso envolve muitas coisas, né, amadurecimento das pessoas que estavam ali presentes, tecnicamente, até a gente conseguir dar conta do que a gente queria fazer, era realmente trabalhar com espetáculo, continuar a companhia tendo como foco principal desenvolver espetáculo, isso também levou um tempo. Então, teve todo um respeito ao tempo e ao amadurecimento das pessoas que estavam ali presentes. Então, mais do que desenvolver o espetáculo, ou os espetáculos, a gente estava pautando muito a profissionalização mesmo, o amadurecimento dos dançarinos que estavam ali presentes, tecnicamente, enquanto postura, enquanto visão artística, enquanto
várias outras possibilidades que envolvem, né, a gente, enquanto dançarino, estar presente numa companhia. Então, por exemplo, o espetáculo Nada Mais É, ele surge também como uma forma de dar continuidade a esse processo também de profissionalização e amadurecimento desses dançarinos que estavam ali presentes na época, que foi uma oportunidade que a gente se deu de falar de outras coisas, né? Porque, normalmente, acho que as coisas mudaram muito de um tempo para cá. Quando a gente se falava em danças urbanas ou grupo de dança de rua, na minha visão, os assuntos, as temáticas eram muito limitadas. Então, a gente tinha uma dificuldade até de falar de outros assuntos, né, que são os assuntos que estão aí, que estão como as temáticas mesmo do espetáculo Nada Mais É. Então, a gente resolveu falar de outros assuntos. Então, demorou um tempo a gente aceitar isso e conseguir falar desses assuntos de forma mais, como eu posso falar, conseguir entrar num consenso mesmo e definir mesmo quais eram as temáticas ou subtemáticas que a gente ia falar no espetáculo Nada Mais É. Então, o Nada Mais É, ele foi assim uma abertura para a gente poder falar de coisas que a gente até então a gente não se permitia falar na companhia, que era quase que um tabu, né? Então, o Nada Mais É, ele surge com essa necessidade, sabe? Talvez no meu olhar, vão ser alguns tabus, e no olhar dos outros integrantes vão ser outros. Eu acho que seria até melhor se alguns deles falassem. Por mais que nessa época, se eu não me engano, só o Arley estava, todos eles sabem muito do que aconteceu, de como foi o processo, então eles podem falar, assim, porque Nada Mais É para a gente é um processo que não terminou ainda, é um processo que ainda continua, a gente sempre conversa. Então, acho que eles podem falar do que são esses tabus que a gente está desconstruindo todos os dias. Então, como o Vico falou, eu sou o único que está na companhia desde o início desse processo aí, né? O restante do pessoal foi chegando já no desenvolvimento desse processo. Mas o que antecedeu a ele, que fez a gente chegar nesses 3 pilares que a gente trabalha, que é o fanatismo religioso, né, as crenças religiosas, o machismo e o racismo, eu acho que foi muito não é nem só entre a gente, como conjunto ali, que tinha isso como tabu, né? Eu acho que são temas que a sociedade em si tem como tabu e às vezes não se discute. Hoje em dia até que está tendo uma abertura muito maior para esses temas serem debatidos, mas há 3 anos atrás não era tanto assim. E foi uma oportunidade da gente começar a dialogar sobre isso entre nós e poder aprender um com o outro, sabe? Poder entender os pontos de vista, né, um do outro também. Porque por mais que tem coisas que a gente pense diferente, mas aí a gente aprende a respeitar também o ponto de vista do outro e entender onde que a gente consegue dialogar, sabe? Como conjunto. Porque além das nossas opiniões, né, individuais, a gente entender que como coletivo a gente tem como estabelecer um pensamento, como dizer assim, em conjunto, né, que vai ser o pensamento do grupo, e transformar esse pensamento em algo, que foi o espetáculo Nada Mais É. Colocar a dança, colocar a interpretação, colocar o movimento para poder debater esses assuntos. Eu acho que é importante ressaltar, porque o espetáculo ele estreia em 2017, mas foram aí mais de 2 anos maturando essa ideia, conversando sobre essas possibilidades, a gente se amadurecendo mesmo. Foi praticamente mais de 2 anos estudando as temáticas do espetáculo e chegando realmente no que a gente ia colocar no palco no espetáculo Nada Mais É. Mais de 2 anos de processo de criação. Eu entrei depois, né? Quando eu entrei na Laia, o espetáculo já estava pronto, né? E essa questão até dos temas mesmo, só para voltar um pouquinho no assunto, quando eu cheguei, assim, já a discussão mesmo, né? O bololô, porque querendo ou não, nada é fácil. Quando você vai discutir qualquer tema, e sendo temas tão polêmicos, né? Em qualquer grupo, sempre vai ter cada um com a sua opinião. E eu acho que isso deu a maturidade da Laia hoje, é porque a gente sabe dialogar, né? Acho que quem está,
é que está conseguindo dialogar, né? A gente conseguiu, hoje em dia, consolidar um grupo, assim, que a gente consegue conversar sobre tudo, e não que a gente concorde também com tudo, porque também é isso, cada um, né? Nós somos seres individuais, né? Mas é muito legal, assim, porque a gente se respeita muito. Eu acho que é isso que fez Nada Mais É ser um espetáculo tão bacana, assim, levar uma mensagem tão legal. Quando a gente faz um bate-papo com o público, a gente assim, vê que o público realmente entendeu o recado, que a gente não precisou, sei lá, falar, né, assim, abertamente. Estamos falando disso. O público percebe o que a gente está falando, assim. Teve, além desses 3 temas também, uma coisa que é muito falada é a sexualidade, né? Porque, por exemplo, o Vitor usa uma saia. E o público adora isso. Tipo assim, acho que isso não estava nos temas principais, mas acabou que se tornou também, sabe? A gente dançar mulher com mulher, homem com homem. Então, a gente começou a discutir outras questões, assim. Ótimo. Então, quando eu entrei na Laia, eu entrei assim... A conversa já tinha sido acontecida. Eu entrei, vamos pegar o espetáculo. E eu falei, nossa, mas espera, tá falando de quê? Então, eu conheci o espetáculo assistindo mesmo. Eu fui assistir como amigas, vou lá ver e tudo mais. E eu falei, nossa, que legal, eu preciso entrar nessa companhia. E aí, no ano seguinte, eu entrei na companhia, já peguei o espetáculo. E, assim, eu acho que eu venho crescendo muito e dialogando muito. E eu acho, assim, que são pessoas muito diferentes de mim, mas que eu me identifico muito, assim, E o espetáculo Nada Mais É um espetáculo que me representa, assim, sabe? É um espetáculo que quer falar com a galera das urbanas que não quer falar tanto desses assuntos, mas a gente consegue, com a nossa dança, aproximar essa galera da gente, sabe? A nossa dança aproxima quem sempre teve eu não gosto de falar de religião, porque religião e política não se discute, sabe, a galera desse papo, assim. A gente acaba quebrando um pouco esse gelo com essa galera, assim. Mas fala aí, Vitor, da estreia. Nós estreamos na Funarte 2017, foram 4 apresentações, ou foram 2? Mas teve estreia na Funarte, 4 apresentações, né, uma curta temporada na Funarte 2017. A gente participou do Verão Arte Contemporânea, CCBB. A gente fez uma circulação Rio, São Paulo, Ouro Preto. Me lembra aí, gente, me ajuda, mas aonde? Araxá. Rio de Janeiro. 7 Lagoas, Rio de Janeiro. A gente apresentamos bastante esse espetáculo. Fizemos uma circulação também pelo Prêmio de Periferia Cultura Urbana, que nós apresentamos na Casa do Beco, no Alto Veracruz. E onde mais? Foram 3 apresentações por esse prêmio. Alto Veracruz, Morro Papagaio, e teve na escola da Fabi. Isso. Eu não estou lembrando de todas as apresentações, mas foram várias. Teve uma que foi com um público de jovens, de uma escola pública, que foi no Floresta, naquele teatro que tem numa escola ali. Não lembro, mas foram bastante apresentações. Das principais, eu acho que foi essas que eu coloquei aqui. Para mim, a apresentação mais marcante do Nada Mais É, talvez nem só pela temática, mas pela forma que essa apresentação se deu. Eu acho que, se eu não me engano, foi uma das últimas apresentações de um ano, talvez 2019. A gente tinha feito bastante coisa, já tinha feito a circulação, se eu não me engano. E a gente foi apresentar no Alto Veracruz, cara. E no Alto Veracruz foi lá no A Rebeldia, Centro Cultural A Rebeldia. E lá, o que aconteceu? Teve um público legal de crianças, familiares, que foi lá dentro do Centro Cultural. Nós montamos o chão, o linóleo, o som. Mas, ao mesmo tempo, lá dentro, no meio da periferia do Alto Veracruz, a gente viu que as pessoas, além das pessoas que estavam lá como plateia assistindo a gente, o restante da comunidade estava assistindo a gente da janela das suas casas. E, além do mais, também tinha, assim, eu acho que é estranho, mas é interessante, na minha opinião, porque tinha uma boca de fumo do lado, entendeu? Então, literalmente, uns rapazes passando armado, e a gente montando som, linóleo, e chamando eles para assistir a gente também.
e depois a gente apresentando, eles estavam no muro, assim, acima, assistindo a gente, e muita gente da janela das suas casas assistindo. Então, para mim, esse dia foi muito marcante, assim. Eu acho que a gente conseguiu realmente atingir pessoas, sabe? Assim, eu acho que foi muito, para mim, esse dia foi muito marcante. Não, não era na rua, mas é como se fosse no quintal de uma casa. Nós organizamos a estrutura, né, a frontalidade para onde seria a frente do palco, dessa forma. Legal. Coisas da arte. Alguém mais com alguma lembrança? Processo, me falem, me contem mais do Nada Mais É. Isso que você estava contando, Vicky, foi no final de 2019. Esse tempo está muito doido, então a gente não sabe. Esse tempo está muito doido. Eu acho que foi no final de 2019. Mas vocês chegaram a se apresentar antes da pandemia acontecer, e quando veio a pandemia, como é que vocês, como companhia, como a Laia, Companhia de Danças Urbanas, como é que vocês entenderam como trabalhar nesse período pandêmico está se estendendo? A gente praticamente não... A companhia em si praticamente não está trabalhando. A gente deu uma parada mesmo. A gente estava desenvolvendo um espetáculo, um novo espetáculo, antes da pandemia chegar. Então, a pandemia chegou, a gente realmente parou, né? Porque a gente estava numa de, quando isso tudo passar, a gente volta, né? Dentro do que eu entendi. E até hoje nada parou, nada voltou, né? Talvez eu entenda que a gente tenha uma dificuldade com a questão virtual, com o encontro virtual. O nosso trabalho, ele é um trabalho que, de alguma forma, é pesquisa, né? Assim, é laboratório. Não é só, por exemplo, Maiara vai montar uma coreografia, a gente vai reproduzir. No processo que a gente estava, é muito mais profundo do que isso, sabe? Sim. E talvez pode ser que isso também foi uma forma da gente dar uma pausa, uma descansada, porque a gente já vinha, há um tempo atrás, pauleira direto, assim, trabalhando muito, né? Então, talvez foi uma forma da gente realmente dar uma pausa também. Mas, assim, a companhia parou, mas a galera continua aí fazendo várias coisas, né? Cada um foi cuidar da sua carreira. Rolou a minha aula ontem de preparação corporal e alongamento, rola até uma sequência meio alongada lá no meio. E amanhã não, né? Dia 13 tem a aula de hip hop do Arley. Então, todos convidados para dançar conosco. Não, a gente não tem nenhum plano para o Nada Mais É. Estava desenvolvendo um outro espetáculo. Nós paramos no meio dessa segunda montagem. Né? Mas plano para o Nada Mais É, que eu acho que é um espetáculo muito legal, muito interessante, que muita gente ainda precisa assistir esse espetáculo, a gente ainda não tem nenhum plano para ele, não. Por mais que nós somos artistas e de uma sensibilidade diferenciada, a gente vive muito num lugar de... Uma coisa que o Marcelo, que trabalhou com a gente, falava, de produzir, né? E, às vezes, produzir por produzir. Então, às vezes, para mim, um dos desafios é a gente amadurecer essa escuta, assim. Porque nesse lugar de que tudo é incerto, a gente não sabe o dia de amanhã, é difícil fazer planos, assim. Né? A gente tem anseios, tem sonhos, tem desejos, vontade que as coisas deem certo. De alguma forma, a gente continua plantando, né? Mas eu acho que é isso, assim. Os desejos estão aí, os anseios, né? As vontades. Mas plano mesmo, por agora, acho que não. Amanda? Não, eu acho isso também. Eu acho que é muito difícil você fazer principalmente a gente em plena pandemia, agora que a gente não sabe quando a gente volta. Mas eu acho que deu um tempo para cada um pensar assim, o seu papel dentro da Laia, sabe? Quais são os seus planos dentro da Laia, sabe? Porque a Laia, ela tá aí, vai continuar talvez só com o Vitor, com a Maiara, não sei. E né, pode ser que entre, pode ser que saia pessoas. Mas eu acho que, pelo menos para mim, foi importante porque eu consegui ver, tipo assim, que eu quero outras coisas dentro da Laia agora também, sabe? Eu quero chegar com propostas. Então, assim, eu acho que nada é por acaso, a pandemia tá aí, assim, nos impossibilitando de nos encontrarmos, de continuar nosso trabalho. Mas essa pausa
tá sendo importante, assim, né? Acho que para cada um vai ver de verdade, assim, por que essa companhia é importante na minha vida, sabe? Pelo menos para mim tá sendo assim, né? Eu tô conseguindo enxergar a Laia com outros olhos, eu quero voltar com outros anseios, enfim, né? Acho que a gente pode enxergar de fora agora, né? Uma das nossas fraquezas, e também eu acho que é fortaleza, a gente precisa da vida fora da Laia até para conseguir dar conta da Laia. Isso Sim. financeiramente falando, sabe? Nós não somos uma companhia que, vamos voltar a ensaiar, todo mundo tem carteira assinada, tem o seu salário e tá tudo ok. Entendeu? Ainda não é assim. Esse é um plano, esse é um ideal, isso é uma das nossas vontades. Mas se chega uma pandemia, por exemplo, eu dou aula presencial, é o que mais funciona para mim, aí já mexe comigo. A gente tentar entender assim, nossos desafios dentro dessa rede, né? Em como que a gente vai mostrar a nossa cara, em como que a gente vai fazer o nosso trabalho chegar na casa de outras pessoas, sem tanto se importar, talvez, com essa remuneração, mas em tocar essas pessoas com a nossa arte, fazer chegar mais longe, assim. Então, eu acho que nesse momento o nosso investimento é esse. Botar a cara mesmo no Instagram, no YouTube, nos projetos online e concurso, eu acho que é investir em outros lugares, sabe? Eu acho que é isso. Muito obrigado a todos vocês pelo convite, né? Por ter convidado a gente tanto para as oficinas, né, que ficou a cargo da Maiara e do Arley, tanto para a gente poder compartilhar mais um pouquinho dos nossos processos e do que é a companhia, do que é a Laia, a Companhia de Danças Urbanas. Então, muito obrigado. Obrigada a você que nos assistiu. O Circuito Municipal de Cultura segue com muitas outras atrações. Este vídeo vai permanecer disponível nos canais do Circuito para você que quer assistir novamente ou dar a dica para um amigo que não assistiu. A programação completa poderá ser encontrada nas redes sociais e no site oficial, circuitomunicipaldecultura.com.br. Fique ligado e, se puder, fique em casa e se cuidem. Pele de vidro, masculino como opressão, criou amarras de receios por evitar a sua fragmentação. Virilidade falsa, mascara o que se deseja, liberte-se de regras.